Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mônica falando com vocês mais uma vez. Bom, hoje a gente vai introduzir um gênero novo textual. Apesar de vocês já conhecerem bastante desse tipo de texto, hoje a gente vai especificar um gênero particularmente muito interessante, que tem muito a ver com os livros que vocês leram nos últimos dias, né? Nesses últimos meses. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com a narrativa de aventura. O que que é, professora? Primeiramente, o que que é uma narrativa? Então vamos só relembrar o que que é um texto narrativo. Vamos lá. Uma narração é um texto que apresenta acontecimentos numa sequência temporal, isto é, um após o outro. Apresenta também um jogo de causa e efeito, de onde sempre resulta uma grande transformação. Então é importante que você lembre que o texto narrativo ele conta uma história que tem um enredo muito bem organizado e que tem essa sequência temporal, né? Os acontecimentos acontecem, as coisas acontecem, os fatos acontecem um após o outro. E tem essa coisa de causa e efeito. Um personagem fez algo que vai resultar em outro fato mais para frente. Então é importante que o texto apresente isso. Bom, mas o questionamento que fica é: professora, o texto narrativo ele apresenta um momento impactante. Como que a gente faz para fazer esse tchan, esse boom na história? Bom, existem dois momentos na história em que é importante que a gente cause essa tensão, que é o clímax, vocês já conhecem, que é o ponto alto de tensão do drama, né? Aquele momento assim em que arrepia a espinha, e o desfecho, que é a solução desse conflito produzido pelas ações dos personagens. Então é importante que o seu texto tenha esses dois momentos. O momento do uau, aquele momento em que a gente fica sem fôlego, e o fim do texto que soluciona tudo que foi acontecendo na história. Bom, muito legal, beleza. Mas por que que esse gênero se chama narrativa de aventura? Aí é que tá, fica esse questionamento. Vamos lá observar por que que isso acontece. Bom, a narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. Então, nesse caso, o aventureiro ele enfrenta desafios e se envolve em diversas situações para escapar do perigo. Lembra de uma coisa: aventura e ação são coisas conectadas. Então, é importantíssimo que no seu texto tenha muita ação, tem essa trama da aventura, tem que ter um herói lá surpreendendo com as situações que vão acontecendo, tentando escapar de todos os perigos. Esse é o grande diferencial desse gênero, tá? Agora veja só o que, que tem que ter no seu texto, que são elementos importantes da narração. Tem que ter o fato, né? Corresponde à ação que vai ser narrada, qual a situação que você vai criar, o que, que vai acontecer. O tempo tem que ter uma linha temporal, né? Como acontece aquela coisa de fato após fato. O local, o lugar tem que estar bem descrito, o local onde acontece toda a história. Os personagens, quem são? São personagens que são observadores das ações do valente herói. Então tem que aparecer também com quem ele está interagindo. A causa, o que, que motivou o herói a buscar essa solucionar algum determinado problema. E o modo que isso aconteceu, como que isso rolou, como que surgiu esse problema. Então, todos esses elementos têm que constar no texto. Agora veja só. Note que o texto tem uma organização assim como os outros, mas veja muito bem como isso ocorre. Olha só. A gente tem aí 4 momentos principais, então, no texto. A primeira coisa é apresentar, mostrar para o leitor qual é o tempo em que ocorre a narrativa, o espaço, os personagens, como começou o desenrolar da história. Depois vem o desenvolvimento. Nesse momento, a gente vai explicar como o problema começou e começar a apontar ali por que está havendo confronto entre os personagens. Depois a gente vai para o nosso auge do texto, que é o clímax, aquele momento de maior tensão, da maior carga dramática do texto, e depois o desfecho, que é a parte final da narrativa, que revela o resultado desse clímax, dá uma solução para aquilo ali,
Você pode também optar por não resolver o conflito, pode deixar uma coisa no ar, né? Mas você tem essas duas opções. Bom, esses são os elementos que compõem esse texto e tem que aparecer também. Agora vamos aos personagens. O que cada personagem faz nesse texto? Olha só que legal. Eu quis trazer aqui para vocês o Stranger Things, que é uma série, né, que vocês curtem pra caramba, e que tem claramente ali os personagens que a gente precisa ter nesse texto. Então a gente tem o protagonista, o antagonista, os figurantes e os personagens secundários, certo? Então, como exemplo aqui da série, eu trouxe a Eleven, que é a 11, né? Que é a personagem principal de toda a narrativa. Muitos fatos da história ali giram em torno dela, do poder que ela tem, dos conflitos que ela quer resolver. Então ela é a protagonista, é o carro-chefe da série. Ali como personagens secundários que têm papéis, eles têm papéis menos importantes que o protagonistas, mas são importantes para o desenvolvimento da história, certo? O Dustin, o Mike, o Will, o Lucas, que são os amigos ali dela que a descobrem né, perdida e vão ajudá-la ali de alguma maneira. Tem também a irmã do, do Mike, do Will, enfim, vocês têm aí vários personagens que podem se encaixar muito bem como secundários. Como figurantes, são aqueles que não têm muita participação na história, participam de poucos episódios, participam de poucos momentos, então eles são chamados de figurantes. Às vezes a história deles ali dentro da narrativa como um todo acontece bem rapidamente, e logo eles saem, ou no caso aí morrem, né? Aí eu coloquei o exemplo aqui da Bárbara, que é amiga da Nancy, né? Que fugiu ali, morreu dentro da série. E o antagonista. Antagonista é o contrário de protagonista. Então, ele é aquele que se opõe ao protagonista. A gente entende que é o inimigo, né, do protagonista. Coloquei aqui como o Dr. Brenner, né, que é aquele cara que castigou muito a Eleven e ela quer se vingar dele de qualquer maneira. Então, tem essa motivação aí de ser o antagonista. Então, vejam que esses elementos, esses personagens, eles precisam aparecer no texto de vocês bem claramente ali quem é protagonista, quem é secundário, tem que ter, obviamente, a narrativa de aventura, então tem o herói, que vai ser o protagonista, e esses outros personagens vão aparecendo de acordo com o desenrolado do enredo, certo? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse gênero. A gente vai trabalhar um pouco mais ele agora em alguns exercícios de interpretação. Então, arrasem e guardem as dúvidas de vocês para a gente sanar em outro momento. Tudo bem? Um beijo grande, pessoal.